Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos. Estamos de volta, reabrindo o nosso botequim. Já estávamos com saudade, porque infelizmente só podemos nos ver uma vez por semana, né? Mas até essa semana não foi muito boa, porque tivemos uma grande perda aí, que foi o professor Carlos Lessa, e o Brasil já está realmente tão carente de pessoas que pensem no desenvolvimento do país, né, e que tem aquele amor pelo aquele Brasil que a gente gosta, da tolerância, né, da música, enfim, até do futebol também, né? Estamos tristes, mas vamos em frente, a gente tem que se defender aqui das tristezas para poder seguir com a nossa caminhada. Hoje nós temos o prazer aqui de receber o Dr. Jorge Jaber. Ele é psiquiatra e desenvolve um trabalho muito bom com as pessoas com dependência química. Ele tem até uma especialização em Harvard, é formado na UERJ, e também utiliza a arte como ferramenta para o tratamento de pessoas com problemas psiquiátricos, né? E, ao mesmo tempo que eu dou as boas-vindas para o Dr. Jaber, eu agradeço aqui a presença dos colegas. Hoje o time está completo. Tem a Alana Gandra, tem a Marina Neri, o Randolfo de Souza, Luiz Antônio, que agora está tecnicamente muito bem equipado, com um computador novo, o André Teixeira, o Rodrigo Otávio, que está esperando uma cervejinha, né, Rodrigo? Exatamente. De repente, cervejinha e o bolinho de bacalhau tá para chegar para o botequim. Isso aí. E o Hélio, que também acertou lá as carrapetas do microfone, né? Bom, tá ótimo, Hélio. Bom, então, como a Alana sugeriu o nome do Dr. Jaber, eu passo logo a bola para ela, para dar as boas-vindas ao nosso entrevistado e fazer a primeira pergunta. Ok. Bom dia, doutor Jaber. Eu queria saber o seguinte: a pandemia da Covid ela tem provocado alterações na saúde mental das pessoas, com angústias, ansiedades, depressão, suicídio. E para os maiores de 60 anos, a gente tem visto um aumento de agressões físicas e verbais e negligência. Eu queria saber a sua opinião sobre esses dois temas e se você acha que a indiferença em relação aos maiores de 60 anos também é uma forma de agressão, de maltrato. Bom, muito obrigado, jornalista Alana Gandra, boa tarde. E boa tarde a todos, né? Bom, em primeiro lugar, eu acho que é importante lembrar quais são os problemas mentais que tão comumente são citados. Não? Afinal de contas, o que é que um psiquiatra precisa conhecer para ajudar uma pessoa e quais são os principais problemas psiquiátricos? Primeiro, são problemas do comportamento. Exemplo, problemas do comportamento, você acabou de citar, foi citado ainda há pouco, o uso de substâncias químicas, agressão feita a pessoas queridas, a pessoas que não deveriam receber qualquer tipo de comportamento agressivo. Então, alterações do comportamento, comer em demasia, comprar em demasia, né? Alterações dos sentimentos. Então, a depressão, a ansiedade, que são fatores que são mais presentes num momento como esse de pandemia, porque a possibilidade de haver uma doença grave, levando à morte não só da pessoa, mas de outros entes queridos, né? E pessoas importantes. Nós temos visto pessoas tão queridas assim da arte, né? Que são aqueles tipicamente definidos como aquilo que nós observamos entre aspas, entre os loucos, né? Pessoas que veem imagens,
escutam vozes e que, em situação de grande estresse, essas situações podem desencadear esses problemas do pensamento, como eu disse, problemas dos quadros psicóticos, né? Que nós, naturalmente, até hoje em dia, graças a Deus, não vemos com tanta frequência nos transeuntes, na rua, né? Nos sem-teto, né? Nós não vemos com tanta frequência porque, graças a Deus, a medicina evoluiu muito, os antipsicóticos, os remédios evoluíram muito, inclusive com o fechamento e a não mais aceitação de manicômios, né? Porque já não há nem necessidade de manter pessoas contidas, porque os remédios resolveram isso. Finalmente, os problemas cognitivos, né? E aí entramos nos mais idosos. Problemas cognitivos são aqueles ligados à memória. Então, frequentemente, isso acontece em crianças, né, que têm dificuldade de aprendizado, e nos idosos, daquela idade da qual eu já estou bem mais próximo, e que pode Todos nós. Não, vocês ainda são uma garotada, mas que levam por exemplo, a mais citada de todas, o Alzheimer, né? Que são Sim. problemas da dificuldade de memória, de aprendizado, de guardar informações. Então, doutor, o senhor falava dos problemas cognitivos, né? Sim. E estão relacionados à memória, né? Exatamente. Então, basicamente, num momento de pandemia, o comportamento da população se altera, em momento também de certa intranquilidade na condução dos encaminhamentos ligados a uma doença tão grave, também leva a uma insegurança na população, uma diversidade de opiniões a respeito de conhecimentos que cientificamente são muito claros, mas que caem no anedotário popular, e aí as opiniões mais diversas levam as pessoas a ficarem insegurança. E com insegurança, a pessoa perde o controle, começa a tomar bebida alcoólica um pouco a mais, usar um pouco mais qualquer substância química, até mesmo comprimidos, remédios, de forma irregular, né? A pessoa sofre mais, então procura ajuda. Inclusive, nós estamos atendendo a serviço gratuito pelo ambulatório de psiquiatria da Escola Médica da PUC-Rio, pelo telefone 992201002. Então, nós estamos percebendo que a necessidade de atendimento, mesmo à distância, mesmo pela telemedicina, mesmo por consultas usando a imagem à distância, né? Você consegue diminuir o sofrimento de quem nos procura. Alterações do pensamento, por exemplo, quem tem uma doença crônica, vou dar um exemplo de esquizofrenia, em que a pessoa tem transtornos do pensamento, vê imagens, escuta vozes, não é? Acredita que está sendo perseguida. Essa pessoa hoje tem uma vida normal se tomar o remédio, mas numa circunstância como essa, ela acaba não indo ao médico, não tem atendimento, ela não tem a receita, não toma o remédio, ela surta, tem o chamado surto psicótico. Finalmente, as crianças estão sofrendo muito, né? Porque estão sem as suas atividades normais, ficam muitas vezes presas dentro de casa, e os mais idosos também, que ficam distanciados dos entes queridos. Então, a pandemia traz um problema grave para todo mundo, né? Sim. E todas as pessoas juntas dentro, confinadas, né? Isso pode ser explosivo em determinadas situações, não? É verdade, né? A violência, né? Sim. Nós temos uma questão biológica, não é? Que o indivíduo do sexo masculino, o mamífero do sexo masculino, frequentemente apresenta uma capacidade maior de agressividade. Isso nós observamos em todo o reino animal. De maneira quase que unânime, a existência do hormônio da testosterona
levam o indivíduo do sexo masculino a ter mais agressividade. E, portanto, há uma necessidade maior educacional. Ou seja, a civilização é a instalação de comportamentos que permitam os indivíduos conviverem melhor entre si. E, no caso do sexo masculino, o fato de existir a testosterona leva à possibilidade de maior agressividade. Então, o indivíduo tem que ser educado. E esse movimento que nós vemos comumente nas manifestações femininas, nas manifestações de direitos humanos, de que tem que diminuir a capacidade, a possibilidade de violência masculina contra a mulher, tem que ser realmente estimulado e insistido e exigido legalmente. Eu queria encaixar uma pergunta, doutor Jaber, nessa questão do consumo de bebida alcoólica, consumo excessivo. Se as pessoas que estão ao lado, enfim, quem está convivendo, né, na mesma casa, no mesmo ambiente, que sinais elas podem... como é que você pode detectar se alguém está, digamos, passando do limite nesse consumo de uma bebida alcoólica? Como é que sim? Você pode ver se a sua mulher, se o seu marido, ele está exagerando nesse consumo? Assim, a maneira mais simples de responder essa pergunta está relacionada ao descontrole. Porque é preciso lembrar que a grande maioria, a esmagadora maioria da humanidade, convive bem com a utilização de álcool em quantidade suficiente para descontrair. Não é? Então, o objetivo do álcool é um objetivo gastronômico, trazer um prazer gastronômico e trazer um prazer emocional e mental ligado à descontração, a diminuir a tensão. Então, nesse sentido, o álcool é um remédio social. Quando a pessoa usa o álcool e perde o controle e justamente se torna uma pessoa que não se insere bem no relacionamento e que propõe ações que repercutem negativamente nela mesma, de acordo com os padrões dela. Por exemplo, quando ela gosta de alguém, quando a pessoa gosta de alguém e, ao tomar um vinho, ela maltrata essa pessoa que ela gosta, ela está agindo contra ela mesma. Nesse momento, fica claro que está começando a existir um descontrole. Então, esse descontrole motor, quando a pessoa começa a cambalear, quando a pessoa começa a trocar letras, quando ela começa a falar de forma inaudível, quando começa a ficar agressiva, portanto, gerando um mal-estar que repercute nela mesma. Então, toda vez que a pessoa conclui que bebeu e causou algum problema, esse tipo de comportamento já pode ser reconhecido e dentro do lar, dentro da família, é mais fácil reconhecer. Entende? Então, eu não sei se eu respondi adequadamente, mas eu poderia estender mais, porém, vou dar mais espaço, né? Doutor Jorge, Luiz Antônio pergunta. Olha, é uma pergunta mais geral, mas ela também tem a ver com a área de saúde como um todo, né? Porque o SUS foi criado já há 32 anos e me parece que até hoje tem uma área que não estaria sendo bem considerada dentro do atendimento, principalmente atendimento público, que é a psicanálise. Se nós adotássemos uma inclusão maior da psicanálise, aumentasse o acesso à psicanálise, porque a psicanálise trata ali também de sentimentos e de comportamento.
principalmente se a gente se adotasse a inclusão do acesso à psicanálise mais forte no próprio SUS, isso não ajudaria a esses problemas de comportamento também, embora não seja especificamente a sua área, é uma área ligada. Doutor Jober, eu vou rapidinho, complementando a pergunta do Luiz Antônio, que é na mesma linha que eu ia fazer ao senhor. Lá nos anos 70, houve um congresso aqui de psicanálise no Hotel Glória, quando foi surpresa geral, quando os representantes de Cuba disseram que isso era colocado como medicina popular. Veja só, nos anos 70. Então, por que a psicanálise não pode ser colocada como medicina popular, apesar dos grandes avanços, como o senhor já citou, que a gente quer esquecer o manicômio do Engenho de Dentro, que era uma coisa absurda, a utilização da chamada sossega-leão. Então, quando a cabeça da gente gira em torno de comportamentos, como o senhor está dizendo aí, esses comportamentos são os mais variados possíveis, eu acho que deveria ser a hora de se colocar a psicanálise dentro dessa questão de tratamento popular. Doutor Jaber? Pois não. Eu vou entrar nesse trem aí, dá só mais um adendo nessa pergunta, também que é relacionado ao papel do Estado, né, claro. Oferecer para a população esse tipo de serviço. Bom, perfeito, né? Eu quero dizer que o meu doutorado é em psicanálise. Então, eu me sinto bem à vontade para falar sobre o tema, inclusive sobre pesquisa em psicanálise, né? Que é o que, no momento, me interessa mais. Mas o que eu quero dizer é que a psicanálise ela também foi criada por alguém que estava fora do sistema universitário. O criador da psicanálise ele sofria por uma questão racial, não é? Porque nós estamos vendo ainda o ressurgimento de movimentos persecutórios raciais, né? Então, o que eu percebo, o que eu sei dizer é que Sigmund Freud, quando ele criou a psicanálise, foi num momento em que havia perseguição aos judeus. Então, ele não conseguia entrar para a Universidade de Viena. Ele era barrado como professor, apesar de ser considerado, lógico, já naquela época, um médico com uma extraordinária capacidade, mas ele não podia ser professor. Então, ele teve que criar uma associação paralela. E isso foi marcando a evolução da psicanálise de tal forma, por exemplo, na América, a profissão de psicanalista é reconhecida. Ou seja, o psicanalista se apresenta como tal e ele participa da instituição universitária. No Brasil, não. No Brasil ainda não existe a profissão de psicanalista, por incrível que possa parecer, né? Então, e nós temos no Brasil escolas extraordinárias, principalmente representadas por psicólogos, né? Que são, hoje em dia, os principais interessados em desenvolver o estudo e o aperfeiçoamento da psicanálise. A medicina, a psiquiatria hoje, ela sofreu uma certa limitação e os psiquiatras estão procurando saber mais sobre remédios. E, na verdade, eu tento, junto com os alunos, levá-los a pensarem numa maneira mais ampla, não só no cérebro, que o remédio atua mais no cérebro, mas na mente, que é onde a psicanálise atua. Quero dizer que estudos muito modernos mostram que não só o remédio pode modificar o funcionamento do cérebro, como também aquilo que acontece fora pode gerar a produção de neurotransmissores e até alterações na configuração do DNA. Com isso, fazendo com que a pessoa melhore muito dos problemas. Então, não é concebível que um tratamento, que um cuidado com o sofrimento mental humano não leve em consideração a necessidade de usar a biologia médica, mas principalmente usar também a psicanálise, que é a psicologia médica, ou a psicologia como um todo, né? Não vou dizer psicologia médica porque não existe.
é a psicologia. Então, é importante que os dois conhecimentos sejam unidos, porque as doenças são tão graves, tão limitantes do indivíduo, que se nós quisermos ficar com pequenas guerrinhas, quase que partidárias, não é? Ou ideológicas, melhor dizendo, eu sou a favor de remédio, eu sou a favor de psicologia, nós vamos ficar divididos e não vamos poder ajudar o indivíduo na sua integridade. A psicanálise é fundamental e o Brasil tem psicanalistas extraordinários, reconhecidos no mundo inteiro. Bom, e você acha que tem que ser, por exemplo, no SUS, tem que haver essa abertura para o povo, o atendimento popular no SUS também? Olha, o SUS é a base da saúde, da preservação da saúde da população. O SUS tem que ser profundamente protegido. Nós temos que ter um cuidado, porque sem o SUS não temos nada. Então, o SUS tem que ser protegido. E dentro do SUS, algumas práticas que não são radicalmente médicas, mas que atuam muito fortemente promovendo a saúde mental, como a psicanálise, tratamentos psicológicos da terapia cognitiva comportamental, que também tem uma importância muito grande na aceleração do controle dos sintomas, atividades artísticas, atividades esportivas, atividades culturais, elas podem produzir, através de mecanismos de neurotransmissão, descritos muito bem pelo prêmio Nobel Eric Kandel, até mesmo com a arte ele descreveu isso, você pode produzir uma melhora significativa do sofrimento mental humano. Voltando um pouco para a questão da quarentena e da questão desse novo mundo Covid, pós-Covid, também com essa coisa da tecnologia nas nossas vidas. Há relatos, nada científicos, mas conversas mesmo, relatos, de que pessoas em quarentena têm sonhado com a vida de um contato primário físico lá atrás. Ainda não sonharam com a quarentena, mesmo estando 3 meses em casa. Em todos os sonhos tinham os componentes físicos, o lugar onde estava, as pessoas com quem interagia e tudo isso. É possível traçar algum novo mundo aí, até novo mundo da mente, dos sonhos, com essa realidade de distanciamento e contato virtual? Primeiro, os sonhos eles estão fundamentalmente baseados numa linguagem, não é? Então, o sonho tem linguagem visual e ele respeita a linguagem falada. Então, é preciso ter uma memória para os sonhos. Você tem que guardar alguma coisa que é uma cultura e aí o sonho se manifesta através de sinais dessa cultura, como, por exemplo, imagens, sons, temores, o medo, né? O medo de, vamos dizer, um exemplo, uma criança que tenha medo de uma figura aparentemente maligna, dessas que a gente vê aí hoje em dia fazendo alguns movimentos agressivos na sociedade, né? Então, essa criança ela tem que ter aprendido que aquilo é um mal, que aquilo pode lhe causar mal. E até mesmo o conceito de mal e bem tem que ser aprendido. Então, nossos sonhos eles estão repletos dessa linguagem. Porém, é interessante observar que esse novo tempo está trazendo uma nova cultura e que essa nova cultura vai ocupar a nossa vida. O que é que nós vamos fazer com esse período de quarentena? Como é que nós vamos ter memória sobre isso? Como é que nós vamos levar isso para o futuro e ver como melhorar a nossa vida dentro de casa, nossas relações, não é? Por exemplo, eu tenho recebido, através dessa linha de ajuda pela internet, a linha gratuita, volto a dizer, né? Eu tenho recebido pedido de socorro, né? E teve uma pessoa que me procurou por escrito, ela não entrou ela me escreveu.
E aí, mas não conheço, né? Dizendo que estava sofrendo muito e tal. Eu falei, olha, podemos ajudar. Escrevi, respondi, podemos ajudar. Aí ela, não, aí ela já falou, não precisa. Só tendo respondido já ajudou. Eu fiquei surpreso, né? Então, aquela pessoa, talvez, calculo eu, né? Até com uma certa emoção, que ela deve estar tão isolada que ela imaginou que, ao escrever para o médico, esse nem responderia. Ou responderia, talvez, num padrão típico dessa linguagem agressiva do momento, né? Que nós vemos, assim, ideológica, né? Mas o fato de eu ter, de alguma maneira, mostrado interesse no sofrimento dela, ela talvez já tenha se sentido com alguma comunicação. E eu não sei se ela vai sonhar sobre isso, né? Eu não sei como é que ela vai elaborar isso dentro da cabeça dela. Portanto, eu acredito, sim, que esse tempo vai mudar muito a nossa maneira de ser. Nós estamos aqui, não é, conversando nesse instante, desenvolvendo uma relação que nem imaginaríamos nos reunir todos algum dia, em algum lugar. Não é? E que isso vai marcar, não é? A minha experiência, aquilo que eu estou pensando, aquilo que eu estou vivendo. Né? Então, eu acredito que sim. Acredito que nós vamos ter uma mudança grande e que, como tudo na vida, pode ser para o bem. A gente sabe que o senhor faz parte de projetos que usam a arte, né? Como fazendo parte do tratamento. E me veio aqui a lembrança do papel da família, né? Porque você dar o remédio é uma coisa mais cômoda do que convencer a pessoa de ir nessas atividades, levar até lá. Demanda tempo, demanda um comprometimento muito maior, né? Como é que o senhor vê o papel da família nesses casos? E também gostaria que o senhor falasse um pouco mais do projeto que o senhor participa, que usa a arte como ferramenta nesse tratamento. Pois não. Pois não. Posso acrescentar? Eu queria que você falasse, dentro desse tema, sobre o bloco de carnaval que você criou e que é uma coisa interessante para reunir a família dos dependentes químicos, ex-dependentes e dos profissionais em torno de um carnaval sem excesso. Mas a arte, ela leva o indivíduo a um estado de produção mental que hoje nós temos já bastante certeza disso, até por provação científica mesmo, assim, objetiva, ela leva a produção de neurotransmissores. E as doenças psiquiátricas, a sensação de isolamento ou de sofrimento humano, melhor dizendo, é fruto de uma disfunção na produção de neurotransmissores. E nós funcionamos assim, química e física. Nosso cérebro e o nosso corpo funcionam química e física. E nós percebemos, através de alguns exames, uma hora eu posso falar sobre isso, tem algumas experiências fantásticas, né, em que você faz neuroimagem, você, através da neuroimagem, vê que substância está sendo produzida no cérebro em determinado local, quando um filme está sendo passado, quando uma imagem é mostrada, quando uma cena é apresentada, ou como uma música é tocada, né? Então você percebe que a arte modifica o funcionamento do cérebro. E tem muita gente que passa por isso. Adolescente, então, que sofre, né? Adolescente tem uma sofrência terrível, e o adolescente ele começa a tocar como é bom tocar um instrumento, não é? Então tem a canção famosa, como é bom tocar um instrumento, como é bom desenhar, não é? Como é bom dançar. Ou seja, as manifestações criativas levam o indivíduo a ter um bem-estar que, na verdade, é uma prevenção a uma doença psiquiátrica e, às vezes, até a cura. Então, nós tendemos a fazer isso. Eu procuro fazer isso num projeto que fui até convidado, fiquei até bem feliz com isso,
porque eu fui convidado pela intervenção militar no Rio de Janeiro a apresentar esse projeto nas comunidades que estavam estavam sendo alvos da intervenção, né? Então, foi muito interessante, porque eu fui muito bem recebido e pude pegava as crianças, né? E, através de um projeto utilizando criação artística, eu levava uma mensagem para que ela não se intoxicasse com nenhuma substância que entrasse pelo nariz, pela boca ou pela qualquer orifício, né? Mas principalmente pelo nariz e pela boca. Então, você mostra que é muito fácil ensinar a criança a não usar droga. A outra questão da família, né, é que as famílias, enquanto a criança estava brincando, nós tínhamos uma outra equipe, tudo isso com alunos e tudo gratuito, né? É tudo um trabalho feito por alunos que têm um ideal de exercer psicanalistas, futuros psicanalistas, que têm vontade de participar, de contribuir na sociedade, né? E de fazer alguma coisa que se orgulhe, né? Ter um ideal na vida. Então, as famílias também recebiam algum tipo de orientação. Aí um outro projeto que nós fizemos numa comunidade bastante violenta do Rio de Janeiro, inclusive eu nem podia entrar sozinho lá, e nós fizemos lá uma escolinha, tem uma escolinha de futebol. Eu fui levado por um jogador lá, um jogador, a gente não fala ex-jogador, mas um jogador chamado Maurício, foi do Botafogo. Maurição, e ele era ligado a esse grupo, e nós então criamos lá um projeto de futebol, e as famílias teriam uma palestra mensal sobre prevenção a questões de saúde de forma geral, porque nesse ambiente que é totalmente desguarnecido pelo Estado, há até uma manifestação do poder local que até em algum momento, viu, é perigoso isso que eu vou dizer, mas em algum momento era boa. Por exemplo, eles não deixavam que alguém usasse droga ali naquele local onde tinha o treino de futebol. Era proibido. Então, eles, em alguma forma, eles exerciam um poder ali, sabendo porque o filho deles, eles não querem que seja drogado, né? O filho do traficante ele também não quer que seja drogado. Finalmente, o Alegria Sem Ressaca é um bloco de carnaval criado há 18 anos. Este ano, quando surgiu a pandemia na Itália, eu falei, poxa, não vamos fazer bloco, não. Não vamos fazer bloco, não, porque eu acho que esse troço pode chegar aqui, não é hora. E fizemos o bloco num local fechado, somente com familiares e pacientes e profissionais. Então, são atividades que nós vamos fazendo, tentando, com algum bom humor, com alguma criatividade, fazer a medicina correta, mas também com alguma alegria. Ok, doutor Jorge Jaber. Com muita tristeza que nós vamos interromper essa conversa apaixonante e de grande utilidade pública. Mas esteja certo que nosso botequim está aberto sempre para esse tipo de assunto tão construtivo e tão importante, como ficou claro na sua fala. Muito obrigado a todos e voltamos na próxima semana e, se Deus quiser, futuramente, outra vez com o Dr. Jorge. Um abraço. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.